Trago para vocês essa questão aqui da OBMAP que envolve geometria, álgebra e aritmética. Já gravei um vídeo aqui no canal explicando a diferença dessas três áreas da matemática. Você pode ter questões simplesmente geométricas, você pode ter questões onde envolvam só aritmética e você pode ter questões que envolvam aritmética com álgebra. E nesse caso aqui também aparecem questões onde você precisa conhecer os conceitos de geometria, os conceitos de álgebra e os conceitos de aritmética, as regras da aritmética, né? Então aqui é uma questão que tem uma resolução um pouco demorada, trouxe aqui para vocês porque dá de aprender muita coisa, mas que na hora de uma prova não é negócio você resolver primeiro essa questão aqui, porque quase sempre vem questões mais simples, de resolução mais rápida, que valem a mesma quantidade de pontos. Então essa aqui em uma prova classificatória seria uma questão que eu deixaria para resolver por último. Mas, como as outras questões são mais rápidas, também pode sobrar tempo de você resolver. E se sobrar tempo de você resolver uma questão como essa aqui, você precisa saber que caminhos tomar para poder resolvê-la. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar o que tem de geometria, o que tem de álgebra e o que tem de aritmética, e vou mostrar como você resolver a questão, beleza? A questão diz assim, olha, a figura mostra três circunferências de centros O, P e Q, cada uma tangente às outras nos pontos A, B e C, como indicado. O diâmetro AD da circunferência de centro O tangencia a circunferência de centro Q em E. Os raios das circunferências de centro O e de centro P medem, respectivamente, 1 e 2/3. Qual é o raio da circunferência de centro Q? Então, olha, aqui no comando ele me dá três circunferências, fala de tangente e tangencia, fala de diâmetro, fala de raios, ele dá dois tamanhos de raio e pede um terceiro raio aqui. Qual é o raio da circunferência de centro Q? Então aqui a gente começa precisando conhecer geometria para que você consiga enxergar a questão. E eu vou ler ela agora passo a passo para que você consiga visualizar aqui as informações que ele deu aqui no comando, tá bom? Aqui ele diz assim, ó, a figura mostra três circunferências de centro O, P e Q. Essas três circunferências você tem que localizar os centros. Aqui eu tenho P, aqui eu tenho O, aqui eu tenho Q. Ele diz que são três circunferências de centro O, P e Q. Qual é a circunferência que o centro é O? É essa circunferência aqui, olha. E na visão de ótica você já percebe que parece que esse O está mais para a esquerda. Ele não parece estar no centro, pelo menos eu percebo assim. E você também pode ter essa dúvida de que esse O não está no centro dessa circunferência. Mas sim, esse O aqui ele é o centro dessa circunferência aqui, o P é o centro dessa circunferência média, o O é o centro da circunferência grandona aqui, o P é a circunferência média e o Q é o centro dessa circunferência aqui. Ele me dá em seguida o tamanho do raio de O, aqui dessa circunferência de centro O, e dá o tamanho desse raio. E no fim ele vai pedir o tamanho desse raio aqui, que é o que nós precisamos encontrar. Mas voltando aqui, ele fala que a figura mostra três circunferências e diz assim, o diâmetro AD da circunferência de centro O tangencia a circunferência de centro Q em E. Aí você precisa saber o que é diâmetro. Primeiro você precisa identificar a circunferência e seus centros, depois você precisa saber o que é diâmetro, porque ele diz que o diâmetro AD, ele ainda identifica aqui, olha, aqui tem um ponto A e aqui tem um ponto D. Quando ele fala de um segmento AD, basta você pegar os dois pontos e o segmento é o que liga esses dois pontos, que aqui no caso é o diâmetro. Eu vou já explicar por que é diâmetro. O diâmetro da circunferência AD de centro O tangencia a circunferência de centro Q. Aqui está a circunferência de centro Q. Então esse diâmetro tangencia essa circunferência. Você sabe o que significa isso? Dizer que ele tangencia? Vou explicar para vocês. Os raios da circunferência de centro O e de centro P medem respectivamente, muita gente não sabe o que é esse respectivamente aqui, 1 e 2/3. O que significa dizer respectivamente? Ele diz os raios das circunferências de centro O e de centro P. O de centro O é a grande, de centro P é a média, circunferência grande, circunferência média. Se ele falou aqui de centro O e centro P e depois disse que mede 1 e 2, o respectivamente significa que o 1 é referente à circunferência de centro O e o 2/3 é referente à circunferência de centro P. Ou seja, o 1 é o raio dessa circunferência grande e 2/3 é o raio dessa circunferência média. E no fim ele diz qual é o raio da circunferência de centro Q.
Isso aqui é o que nós precisaremos calcular. E aí eu dou uma dica para vocês que quando no comando ele lhe dá um primeiro valor, depois lhe dá um segundo valor e pede o terceiro, ou seja, ele lhe deu o raio dessa circunferência, lhe deu o raio dessa circunferência e está pedindo para você encontrar o raio dessa circunferência, isso significa que você vai precisar usar essas duas informações para você poder calcular a terceira. Se ele lhe deu as duas anteriores, de alguma forma vai aparecer que você precise usar essas duas anteriores para você encontrar a terceira, beleza? Isso eu vou já mostrar para vocês. Apagando aqui, tudo que fizemos até agora foi simplesmente ler o comando para que você consiga ir traduzindo o comando, você consiga enxergando o que está escrito aqui em cima. Em resumo, tenho 3 circunferências, aqui elas se tangenciam e esse diâmetro aqui tangencia esse aqui. O que significa dizer que essas 3 circunferências, cada uma tangente às outras nos pontos A, B e C. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B e aqui está o ponto C. O que significa dizer que elas são tangentes? Significa que elas se tocam em um único ponto. Porque tangente, não sei se você ainda lembra, tangente, olha, estou tentando desenhar uma tangente, isso aqui não é uma tangente, porque ela está passando dentro da circunferência, então ela tem 2 pontos de contato. Se uma reta que eu traçar aqui, ou um segmento, ele tocar a circunferência em 2 pontos, ele não é tangente. Ele só é tangente se ele tocar em um único ponto. Então eu preciso passar aqui de forma que ele toque só em um único ponto. Aí, está mais próximo de um único ponto. Tangente é um segmento que ele toca uma circunferência aqui em um único ponto. E tem como característica o raio e a tangente formam um ângulo reto de 90 graus. Tá? Isso aqui é uma tangente. Esse segmento de reta que eu tracei aqui, ele toca essas duas circunferências, tanto essa aqui de centro P como essa aqui de centro O, ele toca em um único ponto. Isso eu chamo de tangente. E a relação, o ângulo formado entre a tangente e o raio da circunferência é 90 graus. Isso aqui é a tangente. Então, quando ele fala de tangente, que cada uma tangente à outra, significa que elas estão se tocando em um único ponto. Essa aqui, essas duas aqui, elas se tocam só nesse ponto aqui, nenhum outro mais. Já essas duas aqui se tocam nesse único ponto aqui e nenhum outro mais. Já essas duas aqui, elas se tocam nesse único ponto e nenhum outro mais. Isso significa ser tangente uma à outra. E se este ponto aqui está tangente a essas duas circunferências, significa que os raios, se eu pegar um raio daqui para cá, eles vão medir, de novo, tentar fazer um pouco mais em cima, porque aqui, eles terão aqui, se eu pegar a tangente aqui, por fora, tem que passar em cima do ponto, aqui eles vão medir 90 graus, e aqui vão medir 90 graus. Os raios aqui, eles se tocam e eles formam 90 graus entre eles aqui com a tangente. Isso significa dizer que elas estão se tangenciando. As figuras mostram 3 circunferências entre O, P e Q, cada uma tangente às outras no ponto A, B e C. Aqui mostrei para vocês o A, o B e a mesma coisa serve aqui para o C, que é o mesmo que eu expliquei aqui para vocês. Só que esse não é o único ponto de tangente que ele fala aqui no comando. Ele diz, cada uma tangente é uma das outras no ponto A, B e C como indicado. O diâmetro AD da circunferência de centro O tangencia a circunferência de centro Q. O diâmetro é isto aqui. Eu vou já falar sobre diâmetro, mas primeiro eu vou concluir a explicação sobre tangente. Se ele tangencia a circunferência de centro Q, significa que a relação entre o diâmetro e o raio, eles formam um ângulo aqui de 90 graus.
esse ângulo aqui é um ângulo reto, porque esse diâmetro é tangente a essa circunferência de centro aqui. Ele é uma tangente que passa neste ponto aqui que ele está tocando. E se ele passa nesse ponto, então nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Todas essas informações, esses desenhos que eu estou fazendo aqui, apagando para vocês, isso aqui não é um quadro, é aquele que depois que apaga, você não consegue mais visualizar o que foi explicado anteriormente. Isso aqui é um vídeo. Se você quiser rever o que eu acabei de explicar, basta você voltar ao vídeo e rever novamente a explicação. Vou apagando, vou fazendo e apagando, que é para ficar uma informação de cada vez. Falei para vocês o que são as circunferências, falei para vocês sobre as tangentes, agora eu vou falar para vocês sobre diâmetro. E estamos falando apenas de geometria, ainda não fizemos álgebra e nem aritmética. Então veja, só para você interpretar o comando, você precisa conhecer um bocado de geometria. O que é diâmetro? Né? Cadê aqui, ó? O diâmetro, ele colocou aqui. Opa. O diâmetro AD tangencia, né, que nós já olhamos, a circunferência de centro Q em E. O diâmetro de uma circunferência, para você saber o que é diâmetro, você precisa saber o que é corda. Se você ainda não sabe o que é corda, se eu ligo dois pontos de uma circunferência, se eu faço um segmento que vai de um ponto a outro de uma circunferência, a isso eu chamo de corda. A esse segmento aqui eu chamo de corda. E podem ser várias cordas de vários sentidos, ligando vários pontos. Eu tenho várias cordas. E qual é a maior corda de uma circunferência? A maior corda de uma circunferência será o diâmetro. Como eu faço para identificar o diâmetro? O diâmetro é aquele que liga dois pontos da circunferência, mas ele passa pelo centro. Essa é a maior corda e a ela eu chamo de diâmetro. Ela pode ter vários sentidos. Aí tem o AD, mas eu posso pegar uma daqui de baixo. Eita, que essa aqui vai ser difícil passar no centro. Deixa eu tentar passar ela bem aqui no centro. Ó, essa aqui passou no centro. Este aqui de AD é um diâmetro. Mas se eu tenho uma outra corda aqui, que eu liguei um ponto aqui, vamos pensar no ponto S e T. Se eu passo uma outra corda aqui, ela também está passando no centro, ela também é diâmetro e ela tem a mesma medida que esse aqui. Diâmetro é a corda que passa pelo ponto central da circunferência. Essa é a diferença entre a corda e o diâmetro. Só que o diâmetro ele também determina o raio. Porque do ponto central até um ponto da borda da circunferência é a metade de um diâmetro e a isso eu chamo de raio. O raio da circunferência é a metade do diâmetro. E aqui no comando ele falou o quê? Ele falou como indicado o diâmetro AD da circunferência em centro O tangencia a circunferência de centro Q em E. Já mostrei para vocês que é aqui onde forma 90 graus. E diz, os raios da circunferência O e de centro P medem respectivamente 1. Esse raio aqui, ele mede 1. Se o raio mede 1, quanto mede o diâmetro dessa circunferência? Se o raio mede 1, o diâmetro vai medir 2, porque o raio é a metade do diâmetro. Assim como se ele me der o tamanho, aqui ele me deu o tamanho do raio, então eu sei o tamanho do diâmetro. Tem algumas questões que ele dá o tamanho do diâmetro e automaticamente você vai saber o tamanho do raio, basta você pegar o tamanho do diâmetro e dividir por 2, beleza? Então perceba, até agora falamos só de geometria. Esses são os conhecimentos que você precisa ter para interpretar o comando dessa questão e poder começar a utilizar a álgebra e a aritmética para encontrar a solução. Então aqui você precisava conhecer primeiro o que é circunferência de centro O, centro P e centro Q. Você precisa saber o que é tangente, você precisa saber o que é diâmetro, você precisa saber o que significa dizer que tangencia, você precisa saber o que é o raio e o que é respectivamente. Dito tudo isso, agora vamos começar a utilizar a álgebra para resolver a questão. Tá? Por quê? Quando eu tenho, como eu falei para vocês, se eu tenho duas
informações que ele deu. Ele me deu aqui a medida do raio da circunferência maior, me deu a medida do raio da circunferência média e pediu que eu encontre a medida do raio da circunferência pequena. A primeira coisa que eu vou ver é o que eu consigo tirar dessa informação aqui. E essa informação aqui, ela me diz o seguinte. Ela me diz que de A até O é um raio, de O até D é outro raio. Esse aqui mede 1 e esse aqui mede 1. E ele me disse que o raio da circunferência de centro P, aqui, ó, de centro P mede 2/3. Então, esta medida aqui é 2/3. Se essa medida aqui é 2/3, aí já uso a aritmética aqui, né? Eu tenho esse comprimento aqui que é 1. Tenho esse aqui que é 2/3. Eu sei que daqui para cá também vai ser 2/3, mas não tem nenhum ponto aqui. Então eu vou utilizar só os pontos que eu tenho. Eu sei que esse aqui é 1. Sei que daqui para cá é 2/3. Então aqui, esse pedaço aqui, ó, PO. Aí eu vou fazer assim, segmento. PO é igual a OA, né? Eu vou pegar esse segmento aqui, PO, ele vai ser igual esse grande menos esse AP. Então, PO será igual a O menos AP. PO será igual... Quanto é AO? AO é 1. Quanto é AP? AP é 2/3. Então, veja, eu já estou usando aqui a aritmética, tenho uma subtração de frações para eu poder encontrar qual é a medida desse PO. Por isso, PO é igual a 3. Por que eu coloquei o 3 aqui? Porque o 3 é o único denominador que eu tenho, então ele vai ser o MMC entre esses dois. 3 e 1 vai dar 3. O 1 que eu estou falando é que aqui embaixo, todo número inteiro tem o denominador 1. Como o 3 é múltiplo de 1, então o MMC entre 1 e 3 será o próprio 3. Aí eu coloco o 3 aqui. Aí eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 3 dividido por 1 é 3, vezes 1 é 3, e menos. Agora eu vou fazer por esse aqui. 3 dividido por 3 é 1, vezes 2 é 2. Uma vez feito isso, aí eu vou subtrair 3 menos 2 e o denominador continua aqui. Então esse aqui vai ficar... Numerador, 3 menos 2 é 1, denominador continua 3. Então, esta medida aqui, utilizando as duas medidas que ele me deu, eu chego que ela é 1/3. E mais na frente nós vamos utilizar isso aqui. Então, veja, só pelo que ele me deu, eu faço esse cálculo e encontro esse segmento. Agora eu tenho o AP, tenho o AO, tenho o PO e tenho o O até D. Mas eu não tenho o de O até E, nem tenho de E até D. Para encontrar esse de O até E, eu vou precisar utilizar o Teorema de Pitágoras. Como é que eu vou fazer isso? Vou apagar isso aqui, porque você pode voltar e rever, caso você queira ver essa anotação. Vou apagar isso aqui. Já sei que PO é 1/3, vou só deixar essa informação aqui embaixo. PO é igual a 1/3. Isso aqui foi o que nós encontramos. Para encontrar a medida de O até E, o que eu posso fazer? Eu tenho que este diâmetro aqui, ele é tangente a este raio. E se ele é tangente a este raio, tem aqui um ângulo de 90 graus. Então, veja, eu já tenho aqui, eu posso considerar dois lados de um triângulo. Eu preciso encontrar quem é o OE, de O até E. Se eu quero encontrar de O até E, eu vou fechar aqui um triângulo retângulo. Por que eu vou fechar um triângulo retângulo aí? Porque eu tenho A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Teorema de Pitágoras, que eu aplico em triângulos retângulos. Esse aqui não saiu muito retângulo. Bênção de Deus. Agora, eu tenho um ângulo reto aqui. O que é o Teorema de Pitágoras?
Se eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho um triângulo que um dos ângulos dele é reto. Reto significa dizer que mede 90 graus. Eu tenho um ângulo de 90 graus. O lado que está oposto a este ângulo de 90 graus eu chamo de hipotenusa, que aqui nessa equação ele é o A. Aqui é A e tenho dois catetos que são B e C. O teorema de Pitágoras me diz que este lado A elevado ao quadrado ele é igual a este lado B elevado ao quadrado somado a este lado C elevado ao quadrado. Então veja, aqui nós temos três lados de um triângulo retângulo, que eu posso utilizar essa relação aqui para determinar qual é o tamanho desse segmento OE. Então, eu mostrei para vocês geometria, mostrei já um pouquinho de aritmética e agora eu vou precisar da álgebra. O que é álgebra? A álgebra é que se eu tenho esse segmento QE e eu não sei qual é o tamanho dele, e ele é o que eu preciso encontrar, porque aqui, olha, qual é o raio da circunferência de centro Q? O raio da circunferência ele vai do centro até um ponto da borda, então isso aqui é o raio da circunferência de centro Q. Só que eu preciso identificá-lo, eu preciso fazer uma generalização. Eu preciso colocar ele aqui na fórmula, mas eu não sei qual é o valor dele. Aí para isso existe a nossa abençoada álgebra, porque eu posso só colocar um x. Eu vou dizer que este segmento aqui, que tem o tamanho do raio, ele tem um tamanho x. É o que eu vou procurar o valor de x. E se esse raio aqui é x, todos os raios, qualquer raio que eu desenhar aqui da circunferência, eu também vou dizer que ele mede x. Por quê? Porque todos os raios têm a mesma medida. Qualquer distância entre o centro da circunferência e qualquer um dos pontos aqui, todos são raios e todos têm a mesma medida. Então aqui eu coloquei de x. Colocando x aqui, agora eu preciso saber qual é esse lado aqui, que eu também não sei qual é esse lado. Eu preciso identificá-lo. Mas eu não posso mais colocar outro x. Ah, então eu vou colocar y? Não. A ideia é que eu faça toda a resolução colocando os valores em função de x. Eu não posso sair colocando x, y, z, t, que aí depois eu vou me atrapalhar. Eu tenho que colocar todos os valores em função de x. Esse valor aqui ele também tem que estar em função de x. Mas perceba, bem aqui, olha, é outro raio, não é? Por quê? Porque eu tenho uma nova distância do centro até a borda. Se esse aqui é raio e mede x, esse aqui também mede x, porque é um novo raio. Mas, aí é onde muita gente vai se confundindo, né? Mas aqui eu estou falando do raio dessa circunferência de centro Q, mas veja, de O até C eu tenho um raio da circunferência grande. Assim como a distância entre esse ponto do centro até essa borda aqui é um raio, a distância do centro até essa outra borda aqui é outro raio, essa distância daqui até esse ponto C é outro raio. E o raio dessa circunferência grande, ele me deu a medida, é 1. Então, daqui até aqui mede 1. Se esse total aqui mede 1, então, para eu saber esse pedaço aqui, basta eu fazer igual fizemos aqui ainda agora. Eu tenho 1 menos um pedaço. Que nesse caso aqui eu tenho 1, que é o raio da circunferência grande, menos x, que é o raio da circunferência pequena. Quando eu fizer 1 menos x, vai sobrar só OP. Fazendo de novo aquele cálculo aqui, eu tenho assim. Eu tenho que OP, cadê OQ, né? OQ é igual a OC menos QC. OQ, ele está indo daqui, é esse segmento aqui que é a nossa hipotenusa do triângulo retângulo. Ele vai OC mede 1 e QC mede x, que foi o valor que eu dei ao raio da circunferência menor, 1 menos x. Então, esse OQ aqui, ele mede 1 menos x, utilizando a álgebra, né? 1 menos x. Tem um valor aqui que é generalizado. Fiz, vou apagar.
Agora eu preciso do que eu estou buscando aqui, né? Eu preciso do OE. Como eu faço para encontrar de O até E? Eu vou utilizar o Teorema de Pitágoras. Eu tenho A, que é 1 menos x, tenho B, que é x, e preciso do C, que é de O até E. Vou colocar aqui embaixo. Quem é meu A? Meu A é 1 menos x. Vou elevar ao quadrado, Teorema de Pitágoras, é igual o B, é o x ao quadrado, mais... Quem é o C? É de O até E elevado ao quadrado. Como eu faço para resolver 1 menos x ao quadrado? 1 menos x ao quadrado. Isso aqui eu posso dizer, isso é um produto notável que eu faço o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso fica 1 ao quadrado menos 2x mais x ao quadrado. Por que, Joilson, você já faz direto esse valor aí? Porque esse produto notável aqui, ele é 1 menos x vezes 1 menos x. Se você ainda não sabe o que significa esse ao quadrado, significa que este valor aqui, que no caso é 1 menos x, eu estou multiplicando ele por ele mesmo. E quando eu vou fazer essa multiplicação, eu faço 1 vezes 1, dá 1, ao quadrado. 1 vezes menos x, vai dar menos x. Menos x vezes 1. Vou até fazer. 1 vezes 1, 1 ao quadrado. 1 vezes menos x, menos x. Menos x vezes 1, menos x. Menos x vezes menos x. Menos com menos dá mais, vai ficar x ao quadrado. Isso aqui é 1 ao quadrado. Menos x mais menos x, vai dar menos 2x mais x ao quadrado. Estou fazendo isso aqui só para você entender esse desenvolvimento, porque agora, no lugar desse parênteses, eu vou colocar esse valor aqui, olha. Fiz direto, para quem conhece produto notável já tem habilidade, e fiz na multiplicação para quem ainda não conhece produto notável. Quando você tiver algo como isso aqui, basta você colocar direto o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esse sinal de negativo é porque aqui dentro é um sinal de negativo. Se fosse um mais x, esse sinal de negativo mudaria isso aqui. Ó. Se for negativo aqui, é negativo aqui. Se for um mais x, aqui vai ser 1 mais 2x mais x ao quadrado. Tá? Apagando aqui o rascunho, eu vou fazendo os rascunhos para ficar bem explicado para vocês. Então, agora eu tenho aqui 1 ao quadrado menos 2x mais x ao quadrado. Isso é igual a x ao quadrado mais OE elevado ao quadrado. Se eu tenho x ao quadrado que está somando aqui, tenho x ao quadrado que está somando aqui, eu posso tirar esse daqui, né? Eles vão simplificar. Simplifico esse com esse. O que significa dizer simplificar? É porque depois eu posso pegar qualquer um deles e passar para o outro lado com o sinal trocado. Se eu pegar esse x aqui e passar para o outro lado com o sinal trocado, vai ficar mais x ao quadrado menos x ao quadrado. A mesma coisa, se eu pegar isso e passar para lá, vai ficar mais x menos x. Então, eles vão se cancelar um com o outro. E vai sobrar somente o 1 ao quadrado menos 2x é igual a OE elevado ao quadrado. Eu preciso tirar esse expoente daqui. Como eu faço para tirar um expoente? Para eliminar um expoente, eu uso uma raiz quadrada. Para eliminar uma raiz quadrada, eu uso um expoente. Isso porque eu estou tratando de segmentos positivos. Aqui eu não tenho valores negativos. Aqui eu estou tratando de distância, e distância é valor de módulo, é valor positivo. Por isso que eu vou desconsiderar aqui valores negativos. Quando eu tiver um expoente, eu vou usar a raiz para tirar ele. Quando eu tiver uma raiz, eu vou usar o expoente para tirar ele, tá bom? Por causa disso, eu vou colocar aqui raiz quadrada desse lado e raiz quadrada desse lado. Posso fazer isso porque eu estou fazendo dos dois lados da igualdade. Estou utilizando raiz quadrada na esquerda e raiz quadrada na direita. Se eu tenho uma igualdade, tudo que eu fizer na esquerda eu preciso fazer na direita. Por que eu fiz isso? Porque esse expoente com o índice da raiz aqui, eles vão se anular. Então, isso aqui vai sobrar somente o OE. Aqui, ó. OE é igual... Vou até mudar esse O. Como tem um Q ali, eu vou fazer o O bem identificado aqui. OE é igual
raiz de 1 ao quadrado menos 2x. Quanto é 1 ao quadrado? OE é igual a raiz de 1 menos 2x. Poderia até ter tirado esse ao quadrado já aqui em cima. Por costume, venho fazendo aqui no fim. Quando eu vou fechar meu valor, eu tiro ele. OE é igual a raiz de 1 menos 2x. Esse segmento aqui, ele mede raiz de 1 menos 2x. Beleza? Fiz todo esse procedimento utilizando a álgebra e a aritmética, porque esse desenvolvimento aqui do produto notável, essa operação aqui na esquerda e na direita de raiz quadrada, tudo isso é aritmética. A álgebra é a parte da generalização. Então, eu estou fazendo geometria, álgebra e aritmética para ir encontrando os valores. Este aqui, vou colocar aqui embaixo, já coloquei o PO e vou colocar o OE. Encontrei esses dois valores, 1 menos 2x. Ah, já acabou a questão? Não, agora que eu encontrei isso aí. Eu vou fazer agora o outro triângulo retângulo, porque este triângulo retângulo aqui, ele me deu este lado. Agora eu preciso encontrar de P até E. Por que eu preciso encontrar de P até E? Porque eu encontrei um terço aqui, olha, o PO é um terço. Eu tenho esse, mas eu não tenho de P até E. Eu vou procurar agora. Como eu faço para encontrar esse segmento de P até E? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com o triângulo retângulo aqui. Eu vou pegar agora um triângulo retângulo de P a Q. Ele vai pegar de P até Q e vai fazer esse cálculo aqui. Olha, eu terei uma nova hipotenusa. Aqui vai continuar sendo x, porque esse segmento permanece, mas eu vou calcular esse novo aqui. Esse aqui eu tenho, com ele eu consigo encontrar esse, com esse aqui eu consigo encontrar esse aqui. Isso eu vou fazer, vou deixar esse quadro aqui pronto e vou aqui para a nova tela. Só que tem algumas coisas que eu já não vou mais repetir a explicação, né? Porque vocês já viram no triângulo anterior. Então, tenho este triângulo retângulo aqui agora. O porquê retângulo aqui vocês já viram. O x daqui vocês também já viram. Agora eu vou fazer este cálculo aqui, vou encontrar esse valor aqui e vou encontrar esse valor aqui. Ainda agora nós fizemos assim. Como eu estava fazendo a hipotenusa daqui, falando isso eu vou colocar aqui em cima de novo. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso trata de triângulo retângulo. Aqui eu tenho A, tenho B e tenho C. Quando eu fiz o outro triângulo lá, que ele ia de O até Q, o que nós fizemos? Nós fomos de O até C, eu fiz 1 menos o x, que era o raio da circunferência grande menos o raio da circunferência pequena. Nesse caso aqui, olha, eu já não tenho uma subtração, eu tenho uma soma, porque de P até B é o raio da circunferência média e de B até Q é o raio da circunferência pequena. Assim, ó. Aqui eu tenho um raio e aqui eu tenho outro raio. Então, se eu quero saber o tamanho da hipotenusa desse triângulo retângulo, basta eu somar os raios. Quanto é o raio da circunferência média? Ele é 2/3. Aqui eu tenho 2/3. Qual é a medida do raio da circunferência pequena? Eu chamei de x. Por causa disso, se eu quiser encontrar o segmento P até Q, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de P até B mais B até Q. Então, P até Q, segmento de P até B é 2/3, mais segmento de B a Q é x. Veja, esse segmento aqui de P até Q é 2/3 mais x, que é 2/3 mais x. Então, vou pegar isso aqui e vou colocar aqui a hipotenusa 2/3 mais x. Agora já posso apagar isso aqui. Da mesma forma, veja aqui, olha. Tenho A, o B, quero encontrar o C. A, o B, quero encontrar o C. Que o C aqui no caso vai de P até E. Como foi que nós fizemos ainda agora? Só substituímos os valores, né? Quem é o A?
O A é 2/3 mais x elevado ao quadrado. Isso é igual a quem é o B? O B é x ao quadrado mais P até E elevado ao quadrado. Vou fazer direto aqui. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu tenho aqui o quadrado do primeiro, 2/3 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é 2/3 vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Isso é igual a x ao quadrado mais PE elevado ao quadrado. Quando eu tenho uma fração com expoente, esse expoente eu faço para o numerador e faço para o denominador. O que significa dizer isso? Que eu vou fazer 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado, 9. Mais, aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes x. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes x é 4x sobre 3. Então, isso aqui é 4/3 sobre, aqui, 4/3 vezes x, mais x ao quadrado. Isso é igual a x ao quadrado mais PE ao quadrado. Veja que de novo eu tenho aqui o x ao quadrado na esquerda e o x ao quadrado na direita. Eles se cancelam. Então fica apenas PE elevado ao quadrado é igual a 4/9 mais 4/3 vezes o x. De novo, tenho o expoente, coloco raiz quadrada aqui e coloco raiz quadrada aqui. Por causa disso, eu fico com PE. Por que sobrou só o PE? Porque eu tenho um índice 2 aqui da raiz quadrada e tenho o expoente 2. Então, ele se elimina. Eu estou colocando raiz quadrada exatamente para tirar esse expoente daqui. E a raiz quadrada ela passa aqui para o outro lado. 4, vai ser vermelho. 4/9 mais 4/3 vezes x. Esse aqui é o segmento PE, que é este segmento aqui, olha. Então, é este lado aqui, ele mede 4/9 mais 4/3 vezes x, isso embaixo de uma raiz, tá? Fiz o primeiro triângulo retângulo para encontrar este segmento aqui, fiz o segundo triângulo retângulo para encontrar este segmento aqui, utilizando as regras de aritmética e o conceito de álgebra aqui no x, também fazendo uso da geometria com o teorema de Pitágoras. Então, você precisa saber teorema de Pitágoras, você precisa saber generalizar a geometria, você precisa saber as regras da aritmética. Expoente de fração, multiplicação, produto notável, eliminação de expoente, daqui a pouco vamos fazer eliminação de raiz. Tudo isso você precisa conhecer para resolver uma questão como essa aqui. Isso eu estou ensinando para vocês agora, para vocês irem aprendendo esse passo a passo. Acabou a questão? Não, não acabou a questão. Porque aqui nós tínhamos o PO, encontramos o OE e agora encontramos o PE. Quanto mede PE? 4/9 mais 4/3 vezes x raiz quadrada. Eu tenho aqui o segmento PE, tenho o segmento OE e tenho o PO, que é 1/3. Como eu vou fazer para encontrar o x? Como isso aqui me ajuda para encontrar o x? Pensa o seguinte, eu tenho o todo, que é o PE, que dá essa medida aqui, e tenho um pedaço, que é o OE, que dá essa medida aqui. Então, se eu pegar esse todo e subtrair isso aqui, vai sobrar o PO. Ou seja, eu pego tudo isso, subtraio este, vai sobrar só esse. E esse aqui eu sei quanto é, que é 1/3. Então, esse aqui eu terei uma equação. Isso aqui menos isso aqui dá isso aqui. Através dessa equação, eu consigo encontrar o valor de x. E quem é o x? É o raio da circunferência menor. É esse lado aqui do meu triângulo retângulo. É esse valor que está aqui, esse valor que está aqui, esse valor que está aqui. Essa subtração é o caminho que eu vou utilizar para encontrar o valor de x.
Mas, para isso, eu precisei primeiro enxergar os conceitos geométricos, depois eu precisei desenhar o triângulo retângulo menor, precisei desenhar o triângulo retângulo maior, precisei fazer generalização, precisei aplicar os conceitos da aritmética, e agora eu vou fazer esse último passo a passo aqui, que só isso aqui já é longo para fazer na hora de uma prova. Mas vou fazer também para ensinar para vocês. Eu tenho a subtração de duas raízes que resulta em uma fração. Como eu faço essa subtração para chegar ao valor de x? Isso aqui já é uma nova aula. Vamos lá para mais um rascunho. Então, tenho aqui... Vamos fazer aqui, vou fazer no rascunho em branco. Tenho aqui 4 nonos mais 4 terços vezes x, isso aqui é uma raiz, menos, qual é o outro? 4 nonos mais 4 terços de vezes x, o outro é raiz de 1 menos 2x. Então, eu tenho raiz de 1 menos 2x, isso é igual a, colocando bem aqui minha igualdade, isso é igual a 1 sobre 3. Né? Olha, veja aqui. Estou pegando esse, menos esse e igualei a esse. Foi assim que eu montei essa resolução aqui. Agora eu vou precisar fazer as operações. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Eu tenho aqui duas raízes, eu vou pegar essa raiz aqui e vou passar para o outro lado com o sinal trocado, que aqui tem uma subtração, ela vai passar somando. Isso aqui vai ficar assim, ó. 4 nonos mais 4 terços vezes x, raiz quadrada é igual a 1 terço mais raiz de 1 menos 2x. E ainda agora eu mostrei para vocês como eliminar expoente utilizando raiz. Aqui eu vou fazer o inverso. Aqui eu vou fazer como eliminar raiz quadrada usando expoente. Volto a lembrar, estou fazendo isso porque nós estamos trabalhando com segmentos geométricos, só existem valores positivos. Se for valor negativo, se houver a possibilidade de valores negativos pelo meio, o caminho você precisa analisar um pouquinho diferente. Mas aqui eu estou trabalhando só com segmentos geométricos, então são valores positivos. Quando eu coloco aqui um parêntese e coloco o expoente em uma raiz quadrada, aqui tem o índice 2, ele vai se cancelar com o expoente 2. E vai sobrar somente o que está embaixo da raiz. Aqui vai ficar 4 nonos mais 4 terços vezes x é igual. Esse lado aqui, olha, eu tenho novamente igual como nós fizemos ainda agora o produto notável. A mais b elevado ao quadrado. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui tem uma fração e aqui tem uma raiz, mas isso não muda. Vai ser o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Sempre que você tiver dois termos no parêntese elevado ao expoente, você vai resolver dessa forma. Fazendo aqui. Eu poderia já ir colocando o resultado direto, né? Mas não. Vou fazer passo a passo para que você visualize o que eu estou fazendo. 1 menos 2x mais raiz de 1 menos 2x elevado ao quadrado. Tenho aqui, sumiu aqui a raiz desse lado. Desse lado aqui, ela só vai sumir aqui do final, olha, porque eu tenho de novo índice e expoente, mas essa aqui vai permanecer. Fazendo aqui a resolução, esse aqui eu permaneço, 4 nonos mais 4 terços vezes x é igual, quando eu tenho potência de fração, a potência vem para o expoente vem para o numerador e para o denominador. 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Então, esse aqui vai ficar 1 sobre 9, mais, aqui eu tenho 2 vezes 1 é 2, vai ficar 2 terços vezes tudo isso aqui. Cadê? Cadê meu pincel? 2 terços vezes raiz de 1 menos 2x. Mais, esse aqui vai sair das raízes, vai sair da raiz e vai ficar 1 menos 2x. 1 menos 2x. Agora eu tenho aqui fração, 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 e aqui eu tenho números inteiros. Eu preciso colocar aqui um denominador comum
para que eu faça a operação aqui de distribuição. Mas, aqui, olha, eu tenho aqui o 3, o 9, ele é múltiplo de 3. Então, se o 9 é múltiplo de 3, o MMC deste cálculo aqui será 9, que é o mínimo múltiplo comum. Tenho aula aqui no canal sobre mínimo múltiplo comum. Vou repetir isso e vou colocar aqui o MMC para fazer a distribuição. Vou repetir aqui. 4 nonos mais 4 terços vezes x. Isso é igual, vou colocar o 9 aqui. Vou colocar o 9 aqui. Vou passar aqui a barra e farei 9 dividido por 9 dá 1, vezes 1 é 1, mais 9 dividido por 3 dá 3, vezes 2 é 6, que está multiplicando 1 menos 2x. Nesses números inteiros, eles têm um 1 aqui de denominador. Todo número inteiro, ele tem 1 como denominador. Aí eu vou fazer 9 vezes 1 é 9, vezes 1 vai dar 9, que vai ficar mais 9, menos, aqui eu tenho 9 dividido por 1 é 9, vezes 2 vai dar 18x. Fiz tudo isso. Agora, eu vou pegar este 9 que está dividindo aqui na direita e vou passar para a esquerda, porque quem está dividindo pode passar multiplicando. Tudo isso são regras da aritmética, tá? Mas para isso, eu vou fazer aqui numa outra folha, porque aqui já acabou o painel. Então, eu tenho 4 nonos mais 4 terços de x, que eu vou multiplicar por 9. Vou fazer aqui, ó. 9 vezes 4 nonos mais 4 terços vezes x. Isso é igual, se eu tirei o 9 para lá, se eu passei o 9 multiplicando, esse 9 aqui eu passei multiplicando, o que sobrou aqui? 1 mais 9 vai dar 10, eu tenho 6 que está multiplicando raiz de 1 menos 2x, mais 10 menos 18x. Então, aqui eu tenho 10 mais 6 que está multiplicando raiz de 1 menos 2x, menos 18x. Veja que tudo que está aqui em cima eu repeti lá e passei o 9 multiplicando. Agora eu vou fazer a multiplicação do 9 e vou fazer o desenvolvimento aqui. 9 vezes 4. 9 vezes 4 dá 36. 9 vezes 4 dá 36. Aqui vai resultar em 36 por 9 e 36 por 3. Mais 36 por 9, eu sei que é 4. Mais 36 por 3 é 12. 12x. Veja, multipliquei 9 vezes 4 dá 36. Dividido por 9 dá 4. Quero mesmo que eu tenha simplificado esses dois 9 aqui. 9 vezes 4 dá 36. Dividido por 3 dá 12. 12x. Aqui desse lado eu tenho menos 18x. Eu vou passar para o outro lado com sinal de mais. Aqui vai ficar mais 18x. Isso é igual... Cadê? Eu ainda tenho aqui o 10, né? O 10 eu vou passar também, ele está com sinal positivo, eu vou passar ele com sinal negativo. E vou deixar aqui do lado direito só o 6 vezes raiz de 1 menos 2x. Agora eu tenho aqui o 4 menos 10 vai dar menos 6. E o 12x mais 18x, isso aqui vai ficar 30x menos 6 é igual a 6 vezes raiz de 1 menos 2x. Menos 10 mais 4 fica menos 6, 12x mais 18x fica 30x. E esse 6 que está aqui, eu passo ele dividindo. Aqui vai ficar 30x menos 6 dividido por 6 é igual a raiz de 1 menos 2x. Aqui eu tenho o 6 é múltiplo, o 30 é múltiplo de 6 e o 6 é múltiplo de 6. Eu posso simplificar 30 dividido por 6 e 6 dividido por 6. Com esse 6 aqui de baixo vai ficar 30 dividido por 6, 5x. 6 dividido por 6, menos 1. Isso é igual a raiz de 1 menos 2x. Mas eu vou abrir um parênteses para explicar o que foi feito aqui. Eu tenho 30x menos 6 dividido por 6.
Isso é igual a eu ter 30x sobre 6 menos 6 dividido por 6. Veja que se eu tenho um denominador comum, ele é denominador deste valor e ele é denominador deste valor. Se eu separá-los, eu vou ficar com 30x dividido por 6, que é o mesmo que 30 dividido por 6, é igual a 5x. E o 6 dividido por 6 é 1. Você pode fazer esse corte direto desde que o denominador ele seja divisor tanto desse termo aqui como desse outro termo. Se tivesse aqui 30x menos 6 mais 2, eu já não poderia fazer essa simplificação. Eu só posso fazer essa simplificação se todos os termos aqui do numerador forem múltiplos do denominador. Aí eu posso simplificar por causa disso aqui que eu mostrei para vocês. Se tiver um valor a mais, você não pode fazer essa simplificação, tá bom? Uma vez feito isso, vou mais uma vez fazer a eliminação da raiz com o expoente. Vou elevar ao quadrado aqui, vou elevar ao quadrado aqui. Aí eu terei... Cadê meu pincel? Quadrado do primeiro, 25x ao quadrado. Já estou fazendo direto. Mais não, né? É menos. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a 1 menos 2x. Veja, fiz aqui o quadrado do primeiro, que o expoente vem para o 5 e vem para o x. 5 ao quadrado é 25, x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, falta o sinal de multiplicação bem aqui. 2 vezes o primeiro, quem é o primeiro? O primeiro é 5x. Vezes o segundo é 1, mais o quadrado do segundo. E aqui do outro lado, o índice elimina o expoente. Aqui vai ficar 25x ao quadrado menos 10x mais 1. Isso é igual a 1 menos 2x. Ainda nesta folha, vou colocar tudo para a esquerda. 25x ao quadrado menos 10x. Aqui eu tenho o mais 1 na esquerda e tenho mais 1 na direita, igual como eu tinha o x ao quadrado ainda agora. Então, eu posso simplificá-los e vou apenas passar esse 2x que está negativo, vou passar ele para a esquerda aqui, positivo. Então, ele vai ficar aqui, mais 2x. Isso é igual a 0. Por que ficou 0? Porque tudo que tinha aqui na direita eu passei para a esquerda. Então, ficou 25x ao quadrado menos 10x mais 2x igual a 0. Isso é 25x ao quadrado menos 8x igual a 0. Uma equação do segundo grau. Veja como essa resolução é longa. Vou voltar aqui do início. Fizemos os conceitos geométricos. Fizemos o primeiro triângulo retângulo. Encontramos 2 segmentos. Fizemos um outro triângulo retângulo. Encontramos o terceiro segmento. Fizemos a subtração dos 2 segmentos igualando a 1/3, que é utilizando as medidas de raios lá do início. Com isso, nós chegamos a uma equação do segundo grau. E essa equação do segundo grau nos permite encontrar o valor de x, porque nós temos aqui a fórmula de Bhaskara. Então, já utilizamos conceitos geométricos, conceito aritmético, conceito da álgebra, e agora nós precisamos, já usamos teorema de Pitágoras, e agora nós precisamos resolver uma equação do segundo grau. Como eu faço para resolver uma equação do segundo grau? Através de Bhaskara, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso está sendo pedido nessa questão. Vou colocar aqui do outro lado 25x ao quadrado menos 8x igual a 0. Como eu faço uma resolução de fórmula de Bhaskara, equação do segundo grau? Para eu fazer essa resolução, eu tenho que primeiro tirar logo o valor de A é igual ao valor do B é igual ao valor do C é igual. Por que eu tenho que fazer isso aqui? Porque a fórmula de Bhaskara, ela começa com delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, eu preciso saber o valor de b, de a e de c. E depois eu tenho os valores de x,
que é x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Eu vou precisar utilizar essas fórmulas aqui para encontrar esse valor de x. Quem é o a? O a é o que está aqui na frente. Então, o a aqui ele é 25. Quem é o b? O b ele é o que está aqui no meio, ele está com sinal negativo. Então, o b ele é menos 8. Quem é o c? Eu não tenho valor c. E se eu não tenho valor c aqui, significa que o c é 0. Então, eu tenho a, b e c. E vou usar primeiro o cálculo delta aqui. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual... Quem é b ao quadrado? Menos 8 ao quadrado vezes 4 vezes a. Quem é o a? O a é 25. Quem é o c? É 0. Cadê aqui? Bem aqui é 1 menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E se isso aqui, 4 vezes a vezes c, termina em 0, não importa quanto dá 4 vezes 25. Quando ele multiplicar por 0, o resultado dele é 0. 4 vezes 25 vai dar 100, 100 vezes 0 é 0. Então, tudo isso aqui some. Vai ficar só o 8 ao quadrado. Então, delta é igual a menos 8 ao quadrado. Isso é menos 8 vezes menos 8. 8 vezes 8 dá 64 e o sinal é positivo, porque na multiplicação menos com menos dá mais. Então, eu vou apagar isso aqui. Delta é igual a 64. Encontrei o valor de delta, fiz essa primeira fórmula. Agora eu vou usar essa segunda fórmula aqui. Sendo que aqui tem um mais ou menos, então eu vou fazer primeiro com sinal de mais, depois faço com sinal de menos. Faço x' é igual a menos b. Quem é o b? Menos 8. Menos 8. Vou fazer mais raiz quadrada de delta. Quem é o delta? 64. Quem é o a? Aqui embaixo é 2 vezes o a. Quem é o a? É 25. Então, meu x' vai ser igual a menos 8 dá 8 positivo. Mais raiz quadrada de delta é 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Isso aqui, 2 vezes 25 é 50. Então, meu x' vai ser igual a 8 mais 8 é 16. Aqui embaixo tem 50. Mas aqui em cima 16 divide por 2, aqui embaixo divide por 2. Então, eu tenho que simplificar. Em cima divide por 2, embaixo por 2. 16 por 2 dá 8. 50 por 2 dá 25. Fiz a primeira raiz com o sinal de mais. Agora eu vou fazer com o sinal de menos. Então, eu coloco aqui x, duas linhas, é igual a menos b, menos 8. Aí, menos raiz quadrada de delta, que é 64, dividido por 2 vezes a, que é 25. Então, x, duas linhas, é igual, menos com menos dá mais, vai dar mais 8, menos raiz quadrada de 64 é 8, dividido por 2 vezes 25 é 50. X, duas linhas, é igual, 8 menos 8 é 0, dividido por 50, que é igual a 0. Veja, eu tenho um valor de x que é 8 por 25 e tenho um valor de x que é 0, mas o meu x ele é um segmento. Veja, o meu x ele é o segmento de Q até E, então ele não pode ser 0. Então, quando você faz o cálculo da raiz, você chega nesses dois valores, você tem que fazer análise de qual valor é possível para a sua solução da questão. E se esse valor for um valor 0 e você está tratando de um segmento que você sabe que não é 0, então você vai descartar esta raiz. Você vai descartar esse valor de x. Você encontrou dois valores para x, um é 0 e o outro é 8 por 25. Você descarta o 0, porque você sabe que esse segmento não é nulo, e você fica com a resposta de 8 por 25, que aqui nas questões, nas opções, é a letra D. Beleza? Então, veja, bem passo a passo, é um vídeo longo, mas que tem muito conceito, tem muita informação, tem muito aprendizado. Não é uma questão legal de resolver na hora de uma prova, mas é uma questão muito legal de estudar, para que você treine e faça a aplicação de todos os conceitos, tanto da geometria, da álgebra e da aritmética. Se quiser revisar, é só voltar ao vídeo. Olha, aqui está a resolução do primeiro triângulo retângulo, aqui está a resolução do segundo triângulo retângulo,
aqui está o desenvolvimento da subtração entre os segmentos e aqui vai ter, que mais na frente vai ter a resolução de fórmula de Bhaskara. Dá de aprender muita coisa só com essa questão, beleza? Se você ficou até agora, parabéns pela persistência no aprendizado. Eu fico muito feliz em ter ajudado e te vejo na próxima aula. Abraço!